Esta é a 7ª lição do coronavírus, da mensagem que Jesus ditou, chamada As 7 Lições do Coronavírus. A única questão é que ele depois tem uma extra a mais, então tem uma 8ª. E esta 7ª lição, eu fiz uma série de lives diárias sobre cada uma das lições do coronavírus, e a gente agora editou, e então a gente está colocando nas conversas infinitas uma por semana. Então esta é a 7ª, e o nome é muito sugestivo. O coronavírus traz a morte. Eu não vou falar muito, vou só falar uma frase muito bonita que fala o seguinte: o homem, quando vê a morte de frente, redimensiona a vida. Fica aí para assistir. Lição número 7. O coronavírus nos traz a morte. No fundo, sempre que a vida lhe quer dar uma grande lição, ela coloca a morte na sua frente. Nenhum de vocês sairá igual disto, mas com certeza sairão mais humanos, porque vão redimensionar. O ser humano tem essa capacidade, sempre que vê a morte, ele redimensiona a vida. Olha só, eu vou começar com uma história que é a história da morte clínica da minha filha. Eu estava trabalhando, na altura, eu era muito cética, eu não acreditava em nada, eu queria acreditar. Sabe aquela história que você quer acreditar, mas você não consegue? E um dia a minha filha desmaiou e ela tinha uma coisa que ela não respirava quando estava desmaiada. Até que de repente, depois desmaiava de novo, entendeu? Então, era muito complicado porque eu nunca sabia quando ela ia desmaiar, quando ela não ia desmaiar. E a verdade é que a gente internou, teve que internar. Ela está viva, naturalmente, ela não morreu, mas houve uma altura que as máquinas começaram a... quando o coração faz... e ela teve morte clínica. Nesse minuto que ela teve morte clínica, nesse minuto, eu tive que redimensionar a minha vida toda. E é muito curioso, porque depois disso eu fiz todo o meu processo, eu estudei astrologia kármica, eu vi Jesus, comecei a dar consulta, blá, 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 tudo o que aconteceu comigo nessa altura, mas a verdade é que depois de atender tanta gente como terapeuta, né, milhares de pessoas como terapeuta, eu entendi que sempre que a pessoa se cruza com a morte, ela redimensiona a vida. Então, é como assim, a vida te dá um monte de sinais para você entender que você está vivendo num piloto automático, né? E você não percebe. E quanto mais resistente você é, quanto maior a sua resistência, mais a vida tem que ser violenta, rude, para que você perceba. Então, eu queria te explicar a lógica disso. É o seguinte, que Jesus tem me ditado nesses anos todos, né? Por falar isso, semana que vem faz 18 anos que eu vejo Jesus e que ele dita as mensagens. Então é assim, aqui, só para você entender, aqui está a pessoa, né? Aqui está a pessoa, e aqui está o ímã, porque nós somos um campo magnético. A verdade é essa. Dentro do átomo, nós somos feitos de átomo, como você sabe. Dentro do átomo tem 99,9999 de energia e só 0,00001 de matéria. E a energia, ela é condutora de energia. Então nós somos condutores de energia. Então imagina, nós somos ímãs, né? E quando você tem resistência, isto é, você se recusa a ver o que a vida está te mostrando, você vai criando aqui na frente, né, à volta, né, do campo magnético, eu chamo o cubo de cimento armado. Tá vendo? Sabe cimento armado? Aquele cimento que tem os ferros dentro e que fica e que nada quebra aquilo? Então, a nossa resistência, a nossa recusa, a nossa negação em ver as evidências, o que a vida está tentando mostrar, né? Sabe aquela coisa que você está tentando falar para uma pessoa e ela não vê, ela não desconfia, ela não sabe do que você está falando? Muitas pessoas aqui me perguntam, como é que eu consigo explicar para as pessoas mais velhas que não querem... É exatamente isso, elas têm esse cubo de cimento armado aqui. Ou nós. Eu não gosto de falar só elas porque eu sei que eu própria, às vezes, não consigo ver as coisas. Preciso de que a vida venha e faça, né, e me traga coisas mais violentas para eu... estou entendendo. Então imagina,
Você tem aqui o condutor de energia, que somos nós, e aqui, porque tem um ímã, né, vai atraindo pessoas, atraindo situações, atraindo tudo que a gente precisa, e aqui você tem um cubo de cimento armado, que é a nossa resistência. Agora eu pergunto, o que você acha que eu atraio como um ímã, né? Se eu estou aqui e se este cubo de cimento armado saísse, eu ia atrair o quê? Abundância, o que era para mim, né? O que é para mim, porque tá limpo, atrai o que é para mim. Mas, se eu tenho aqui um cubo de cimento armado, o que eu vou atrair? Eu vou atrair situações, circunstâncias que me tragam uma dor suficiente para quebrar o bloqueio. E por isso as pessoas atraem perda, né? As pessoas atraem perda porque elas atraem situações para quebrar, isto é como se a prioridade energética da pessoa fosse quebrar o bloqueio. Primeiro, para depois o bloqueio vai embora e então ela atrai o que é para ela. Entendeu? Então, quando Jesus fala ali na lição número 7, o coronavírus nos traz a morte, é porque a gente não está vendo, a gente não está conseguindo entender o que a vida está pedindo. Você podia falar assim, não, mas eu estou vendo. Sim, mas de alguma forma você atraiu nascer e crescer numa época que os outros não estão vendo. Chama karma de grupo. De alguma forma, eu atraí ser uma pessoa que está entendendo no meio de gente que não está entendendo. Isso também é um karma. Entendeu? Eu não posso falar assim, não, mas eu estou entendendo e pronto. Não. Porque você quando vai comprar água, este é um exemplo, você quando vai comprar água, você não consegue comprar água que não venha no plástico. Você quando vai comprar, e isto é impressionante, você entra numa loja de produtos naturais, biológicos, orgânicos, tudo lindo, e quando você compra, tem 2 camadas de plástico, que é um dos maiores poluentes, entendeu? Então, mesmo que eu entenda o que eu estou fazendo na Terra, o que eu estou fazendo à Terra, no sentido de ser cruel, cada copo de leite que a gente bebe, eu não bebo porque eu não bebo leite, né? Mas cada copo de leite que a pessoa bebe, a crueldade que está dentro deste leite, este leite seria para o filho da vaca, que está sendo morto, estão vendendo carne de vitela, que é mais suave nada, é o filho desta vaca, que para ele não bebe esse leite porque a gente está bebendo, isto é crueldade. Agora, como é que você faz que todo mundo não entende, né? O pessoal continua bebendo leite, comendo carne. A vaca, tudo que está à volta de uma vaca, tipo, acho que a conta é esta, cada quilo de carne usa 50 mil litros de água. E tem gente morrendo de sede, né? Então, é tudo muito complexo. Então, espera. Então, eu nasci numa altura em que eu própria posso estar desperta, mas ninguém está? Porque a gente podia fazer essa pergunta, mas por que eu estou em casa? Eu não bebo leite, eu não como carne. Eu estou em casa porque eu faço parte de um grupo que não entende. E isso já é um karma. Entendeu? Isso já faz parte do que eu atraí para mim como espírito, como alma. Por isso é que eu tenho que evoluir mais ainda e entender que eu faço parte de um grupo que talvez já tenha entendido, que talvez já vibre em aquário, mas que... Por que eu nasci aqui, enquanto a pessoa ainda está em peixes e eu já estou em aquário? Por que eu não nasci em 3020, que é quando todo mundo já está em aquário, né? Por algum motivo. Talvez porque eu precise desfazer da minha resistência também em outras áreas. Eu já entendi isso. Sim, querida, você já entendeu isso, mas ainda não entendeu outras coisas? Ainda tem resistência para outras coisas? E faz todo sentido. Porque por mais que eu, Alexandra, né, tento me elevar, tento meditar, né, me conecto com Jesus, é tudo muito lindo, mas eu tenho as minhas resistências ainda. Eu ainda não consegui chegar naquele lugar, até porque a vida é dual, a gente nunca chega em algum lugar absoluto, né? Porque a gente tem sempre o tal eixo que eu falo, né? Que tem os polos. E a gente, por mais que a gente tente negar um lado negro, a gente tem sempre porque a gente está na dualidade. E a matéria é dual, né? Então aqui a gente nunca consegue ser completamente 100% uma coisa. Aliás, a gente vem fazer a experiência da dualidade
Conseguir escolher a luz no meio da densidade. Então o que acontece? Parece que a gente, para poder porque eu preciso redimensionar a minha vida. Nós todos precisamos redimensionar. Porque como estava, não era sustentável. Entendeu? 8 bilhões de pessoas na Terra, catando, eu falo catando mesmo, né? Uso a expressão catando recursos, destruindo recursos, e mais gente nascendo, sendo educado na mesma situação, é insustentável. A Terra não aguenta. E aí ela precisava descansar. Outro dia me mandaram uma mensagem, falaram assim, a Terra é que está de quarentena. Não é, gente? É verdade. Ela precisava de uma quarentena, ela precisava... Sem aviões, sem navios, sem carros. Pouquinho, só um pouquinho. Só que o que vai acontecer? Daqui a uns meses, nós vamos sair para a Terra, né? Nós vamos sair para fora e nós vamos levar a mesma destruição? Será? É que se a gente levar em dezembro do ano que vem tem outro vírus. Como é óbvio, né? Então nós vamos ter que olhar e entender qual é a diferença e a mudança que nós temos que fazer. E a verdade é que, eventualmente, eu talvez precise da morte à minha frente para redimensionar. Parece que toda esta experiência que a gente tem feito, que a gente tem sofrido, né, de ver aquelas mortes todas, de ver pessoas na UTI, de ver este vírus faz... Ontem estava vendo no telejornal que este vírus precisa de mais tempo para recuperar. Então, as camas da UTI, por exemplo, 100 camas é como se fossem só 50, porque precisa ficar, em vez de uma semana, precisa ficar 2. Então, tudo isso a gente olha e pessoas que estão na UTI não podem ter visitas, pessoas que morrem e as pessoas não podem despedir dos seus mortos, né? São coisas tão violentas para o ser humano que ele tem mesmo que redimensionar. E tem muita gente ainda perguntando, quando é que isso acaba? Quando é que eu tenho a minha vida de volta? Essa pessoa não redimensionou. Então é quase como e isso eu queria agora falar sério para as pessoas que já entenderam. Espera, mas eu já entendi, quando é que eu posso sair de casa? Não. Parece que você tem que entender mais um pouquinho. Tipo assim, o cara que está aqui, ele entende até aqui. Mas quem já estava aqui, vai ter que entender até aqui. Tem uma pergunta que Jesus faz, e agora vocês vão se preparar, porque esta pergunta é muito dura, tá? É muito dura, mas é incrível o que ele fala sobre isto. Quantos anos te falta de vida? Ah, mas eu não sei quanto é que eu vou morrer. Tudo bem. Imaginando uma vida ativa, né, boa. Quantos anos falta de vida para você? E depois ele pergunta assim, como é que você quer viver esses anos que te faltam? É correndo em piloto automático? É correndo sem pensar na vida, sem pensar em nada? É isso que você quer? Como é que você quer viver? E essa é a escolha. Por isso a gente traz livre-arbítrio. Não é verdade que você não pode escolher a sua vida. Você pode. Então, como é que você quer viver essa vida? E se a gente espremesse agora e a gente conseguisse entender como é que você queria viver a sua vida, eu tenho a certeza quase absoluta que você estaria definindo Aquário. Porque Aquário é exatamente isso. É você ser quem você é. É você subir oitavas na tua energia. É você conseguir olhar para o outro sem esquecer de você. É você conseguir estar no grupo sem deixar de ter essência. É você conseguir escolher as coisas que são boas para você sem prejudicar ninguém. É o equilíbrio. É a mais alta frequência. Eu falo sempre isso, né? Aquela coisinha assim que define Aquário, que todo mundo pensa que é a água do Aquário, não, é altíssima frequência vibratória. É quando a gente sobe de vibração. É quando a gente recebe o cosmos. É quando a gente se alinha com o todo. Entendeu? Então, quando Jesus faz esta lição número 7, em que ele fala, no fundo, sempre que a vida nos quer dar uma grande lição, ela põe-vos a morte à frente. O ser humano tem essa capacidade. Sempre que ele vê a morte, ele redimensiona a vida. É exatamente disso que a gente está falando.